Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. E fiquei maravilhada com os nossos descobridores, que eu não fazia ideia que eram tão corajosos. Nós chegamos a ter uma das personagens que vai num navio, a nau dele naufraga e ele depois apanha outro de regresso e essa nau naufraga. Isto na zona da... E no navio a seguir, que é suposto ele apanhar... Sobrevive aos dois? Sobrevive. E no navio a seguir, que é suposto, já íamos no terceiro navio, Sim. que é suposto ele apanhar, já ninguém o quer trazer porque dizem que ele dá azar. Uma rapariga recebe um estranho pedido de um tio a ficar velhote. Se pode ir aos arquivos da Torre do Tombo e investigar o seu processo enquanto preso político da PIDE, a ver se encontra provas da sua tortura. Este é o ponto de partida, bem real, do romance O Processo, vencedor do Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís. A autora, que antes escrevera várias obras no âmbito da literatura infanto-juvenil, é Dulce de Sousa Gonçalves, doutorada em Psicologia da Educação e professora há 30 anos. É fundadora da Associação Mentes Sorridentes, baseada no mindfulness e focada na promoção da saúde mental em meio escolar. Foi finalista do Global Teacher Prize em 2018 e em 2021 ganhou o Global Teacher Award, considerado o Nobel da Educação. Antes de tudo, foi tradutora, revisora, editora, animadora, formadora, fotógrafa premiada, leitora voraz de poesia e praticante assídua de caminhada. Olá, Dulce, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá, Estás-te a rir com o teu currículo. Estás-te a rir com as coisas que já fizeste. Fizeste um excelente trabalho de investigação. Não estava à espera. Antes disso, diz-me uma coisa. Tu és Sousa ou Sousa? Isto é, és com Z ou com S? O meu nome literário é com Z. Ah, ok. Sim, se eu vejo no livro, na capa do livro. Mas no teu cartão de cidadão é com S. É com S, sim. Tá bem, sim. eu pensava que era por ser para o estrangeiro e, portanto, seria mais conhecida lá fora. Sousa, exatamente. Muito bem, tu moras em Santo Antão do Tujal. Sim, eu adoro a tua terra. Uma pequena vila. Ali no Concelho de Loures. Com historial barroco. Mas onde tem o Palácio dos Arcebispos, eu gosto imenso. Eu era visitante da Casa do Gaiato, portanto fui lá muitas vezes. Gosto imenso daquilo. Está lá desde 1948, a Casa do Gaiato, com estas figuras de convite em azulejos lindas, gigantes, em tamanho natural. Uma história muito característica muito da zona e Fontanário. Passou por lá o Memorial do Convento. Portanto, também temos a rota do Memorial do Convento que vale a pena. Fica ao convite, tão o perto Porto de Fluvial, ali do Rio Trancão, que passa ali, passavam lá os materiais de construção para Mafra, os sinos, as estátuas, aquilo tudo. E é um palácio gigantesco, feito por arquiteto Dom João V, o António Canevari, que se fixou cá por causa do aqueduto das Águas Livres e, de facto, fez esta igreja de matriz, este aqueduto de 2 km, que é anterior ao das Águas Livres, com 90 arcos. É muito bonito, é uma zona muito bonita. Gosto muito desta tua terra. E que por os lisboetas nem sequer conhecem muito, pois infelizmente, mas está muito perto, portanto vale a pena esta visita, exatamente. Uma visita turística simpática. E tu és uma pessoa querida na tua terra, não és, Dulce? Tu és presidente da Comissão de Utentes do Centro de Saúde de Santo Antão. Eu tento resolver os problemas conforme vão surgindo, não é? Envolvo-me. Para já foi uma terra que me conquistou. Eu não sou de lá, não tenho família, mas apaixonei-me pelo local. Também numa visita que fiz inesperada com o meu namorado na altura, que hoje é meu marido. Sim. O pai do Tomás. E pai do Tomás, meu único filho. Que está aqui. Sim, e foi assim uma experiência arrebatadora o local. Achei que de facto era um sítio que merecia é muito bonito, poiso, não é? Aqui nos e eu podia ver o meu filho a crescer na rua, a brincar com os outros miúdos, já estão todos adultos. Podíamos ir visitar a vacaria, dar comida aos burros. Portanto, uma experiência que eu poderia dar sendo a citadina completamente diferente. Mas relativamente perto, não é? Sim, sim. Mas é bom essa coisa do campo que estás a falar, porque já tenho tido vários convidados que nos falam da falta que nos faz o campo. Desta ligação que foi cortada do interior da província e as cidades. E isso faz falta ao desenvolvimento dos miúdos. Sim, sim. Cá está, a brincar com os animais. Esta é uma zona ainda muito fortemente agrícola, mas está-se a transformar. Infelizmente está-se a transformar num polo industrial, eu diria. Sim. Isso é um bocadinho perturbador para mim e para os que lá moram ver este Desde tipo que não peçam essa ligação, que não percam essa ligação, é importante. Sim, sim. Mas... Tu com 10 anos ganhaste este 6º concurso de fotografia internacional na Finlândia, é possível, de fotografia? Não era fotografia, foi desenho. Eu estudava num de pintura colégio. infantil-juvenil. Sim, eu estudava num colégio
E essa até é uma história com uma componente um bocadinho dolorosa, porque enviámos através de educação visual, eu adorava. Mas isto era do Instituto desenhar. Odivelas, não? Era já? Sou antiga aluna. E então a professora enviou um conjunto de desenhos, entre os quais o meu, e depois, muito tempo mais tarde, fiquei a saber que uma Dulce de Sousa Gonçalves, tinha ganho o prémio. Portanto, eu não soube de uma forma direta, soube que as minhas colegas souberam e o prémio tinha sido entregue a uma outra Dulce lá do colégio. Achavam que era ela. Éramos só duas, mas o nome era o meu. Mas ela também pintava e também tinha concorrido? Não, olha, nem sei se ela tinha concorrido, foi assim uma coisa estranha. É como sair o El Gordo e não teres comprado a Exatamente. a cautela. Mas pronto, foi desfeita a injustiça, mas foi assim uma coisa um bocadinho dolorosa na altura, porque não houve o reconhecimento que deveria, não é? Sim. E naquele colégio, nós éramos 300 e tal alunas, todas com o devido número, eu senti-me quase excluída, não é? Porque... Andaste lá porque eras filha de militar? Sim. Porque não é, tem que ser, militar, não é? Como o sim. colégio depois militar, isso mudou, mas na altura sim. E tu estiveste lá sempre nesse colégio? Houve uma altura em que saíste? Ou te convidaram a sair? Convidaram-me a sair. Mas isso quase no fim, é que mesmo assim tiveste 8 anos ou 7 anos? Eu estive até do 5º ao 10º ano e no final do 10º ano estava numa turma muito irreverente e nós fizemos assim umas coisas um bocado loucas para aquilo que seria, diria, respeito a alunas internas, não é? As jovens com uma educação prismada, exatamente, sim. Uma educação primorosa. E pronto, eu escrevi uma carta juntamente com uma outra colega para um jornal a reclamar de coisas que tinham sido ditas a nosso respeito e aquilo não foi muito bem visto e portanto a escrita constituiu logo aí um motor de porta de saída. Mas foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido porque abriu-me outros caminhos. Muito bem, tu licenciaste em Línguas e Literaturas Modernas, nesta variante de Estudos Portugueses. Para que é que serve o curso de Estudos Portugueses, Dulce? Para ser professora só? Ou não? Olha, eu fui tirar o curso porque eu queria ser escritora. Ok, mas também fizeste oficinas depois de escrita criativa e assim. Sim, mas quando eu fui tirar o curso eu pensei, eu vou tirar este curso porque eu vou aprender a escrever. Já adoravas ler e assim? Já adorava ler. Eras uma leitora voraz? Uma leitora voraz, isso já me vem do colégio, porque eu tinha muitas horas solitárias, não é? E tínhamos uma biblioteca que era um excelente recurso e eu lia imenso. Uma das melhores memórias que eu tenho do colégio, das poucas boas que eu tenho, era de ler nos claustros. Aquele espaço de inclusão. Este convento de Dom Dinis, de São Dinis. Exatamente, que agora está a ser todo recuperado, felizmente. É muito bonito. É onde está o nosso rei Dom Dinis, aliás, que foi exumado e foi estudado há poucos anos. O rei ruivo. O rei ruivo com os dentes todos, nunca me esqueci disto. Coisa extraordinária. Com a espada toda em ótimo estado e com a bainha, tudo aquilo está impecável. Nós íamos fumar para trás do túmulo do rei Dom Dinis e da princesa. Isto são outros segredos, outras histórias por detrás. Que irão também um dia talvez dar um livro, não sei. Mas isto por exemplo, professor, é uma saída normal? Na verdade, eu demorei a decidir que queria ser professora, porque eu todo o tempo que estudei no colégio nunca quis ser professora, eu odiava as professoras que tinha e portanto isso não era um destino para mim. No entanto, foste uma professora por causa de uma professora. Exatamente. Pois quando saio do colégio apanho uma professora de português extraordinária. Isto no liceu? No 11º ano e a partir daí o meu caminho ficou logo muito clarificado e eu estava muito perdida e a professora Teresa Rodrigues, para quem manda um grande beijinho se ela me ouvir, faz esta homenagem merecida, claro que sim. Já foi minha colega e agora já se reformou, uma pessoa por quem eu terei sempre uma estima enorme, um carinho enorme. De facto foi ela que me mostrou o caminho, me abriu a porta, que me disse, olha, isto é, de facto, tu és isto. É a tua cara. É a minha cara. E a forma como ela trabalhava connosco, como conversava connosco enquanto adolescentes irreverentes, era extraordinário e mexeu muito comigo. E, portanto, eu percebi, é isto que eu quero fazer. Mas quando eu vou para o curso, eu vou muito com esta ilusão de eu vou aprender a escrever livros. Claro que não aprendi a escrever livros, mas aprendi a ser professora. Era um curso com estágio integrado. Tivemos aqui práticas pedagógicas muito enriquecedoras, de estar em sala de aula ainda estando a estudar na faculdade e de ter orientação de pessoas que nos iam dando as balizas de comportamento profissional, não é? Isso foi tudo muito positivo. Portanto, o curso serviu para isso, mas serviu para aprimorar a escrita também, claro. Este mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa, depois fizeste na Nova, aliás, cuja tese ganhou este prémio Almirante Teixeira da Mota, em 2001, da Academia de Marinha, que aliás, o dinheiro que foi bem útil para a entrada
da tua primeira casa? João, como é que desculpa? Isto é tanta coisa, isto é extraordinário. Qual era o tema da tua tese? História trágico-marítima, os pronto, naufrágios da história trágico-marítima, que para mim também foi algo surpreendente. Analisei estes naufrágios não do ponto de vista histórico, da história, mas do ponto de vista da literatura, do discurso literário, e fiquei maravilhada com os nossos descobridores, que eu não fazia ideia que eram tão corajosos. Nós chegamos a ter uma das personagens que vai num navio, a nau dele naufraga e ele depois apanha outro de regresso e essa nau naufraga. Isto na zona da... E no navio a seguir, que é suposto ele apanhar, aos dois? Sobrevive. E no navio a seguir, que é suposto, já íamos no terceiro navio, que é suposto ele apanhar, já ninguém o quer trazer porque dizem que ele dá azar. Eu percebo, então. Havia assim histórias engraçadíssimas de testemunhos maravilhosos na história trágica. Mas tu disseste, por exemplo, em 2000 ganhaste uma menção honrosa neste colóquio dos Mares de Cabral ao Oceano da Língua Portuguesa, uma coisa da Escola Naval. Sim, deste estudo. E outro também, tu foste presente da mesa num ciclo de conferências há uma década, A Língua em Viagem, celebrar 8 séculos da língua portuguesa e os 400 anos da peregrinação do Fernão Mendes Pinto. Cá está, a literatura da viagem, coisas que tinha a ver contigo, mexe contigo. Sim. Muito bem, tu também tiveste depois o teu doutoramento, que acabaste há 2 anos, em Psicologia de Educação. Já noutra área. Tu gostou, já noutra área, que te custou bastante, que ias ter um burnout quase no fim. Qual era a tese do teu doutoramento? Eu tive mesmo um burnout. Sofreste muito com isso? Isto é tão... Sofri. Eu acho que todas as pessoas que cumprem um doutoramento, o meu co-orientador, o professor Pinto Gouveia, dizia, tiveste tanta sorte, porque normalmente os doutorados sofrem ou de divórcios ou de burnouts. Tu foi só o burnout. E portanto eu fui só o burnout, não foi mal. Mas conseguiste com terapia assim, conseguiste resolver tudo? Foi complexo porque eu estava a dar aulas ao mesmo tempo, a gerir a Associação Mentes Sorridentes ao mesmo tempo, a tentar fazer outras coisas, a dar formação e a fazer a tese, a fazer a tese de doutoramento. E a dada altura, há um dia em que eu chego a casa, eu tinha um dia por semana para escrever a tese, e chego a casa, ligo o computador e eu não lia nada. Portanto, as palavras não se ligavam, não faziam sentido. Nada, não conseguia ler. O processo mecânico da leitura, não, era mesmo burnout. Sim. O processo mecânico da leitura não era possível. E eu estava a fazer a minha tese sobre bem-estar. Portanto, eu tinha mindfulness e bem-estar no contexto escolar, mas eu tinha estudado tudo sobre as variáveis associáveis ao bem-estar e o que é que se podia fazer em caso de... E de facto, de repente eu estava a perceber que estava a entrar num processo de exaustão grande porque deixei de dormir. E pensei... Percebeste o que era? Percebi logo. E naquele momento em que eu deixei de ler, eu desliguei o computador e o pensamento que me veio à cabeça foi, olha, parti uma mola. É muito bom. Porque então? A ligação não se... Pronto, e a partir daí contactei logo ali várias áreas que eu sabia que iam ser essenciais no suporte, no apoio, e nomeadamente psiquiatria, psicólogo, psicoterapia, claro. E depois a medicina do sono, porque era de facto a coisa que mais me afetou. O sono afetou-me terrivelmente. Dormias pouco por causa da pressão que tinha de coisas que tinhas? Mas era insónia ou era poucas horas ou o quê? Era dormir das 10 à 1 e depois acordar pronto para sem trabalhar sono? Sem sono de todo. Portanto, eu até adormecia, mas depois acordava. Isto acabou por ser uma situação crónica. Isto durante muitos meses já não se pode funcionar. Claro que sim. E depois foi um processo de recuperação muito longo, mas frutuoso. Tens uma pós-graduação em terapia assistida por animais que tiraste no ISPA? No ISPA eu não concluía na íntegra. Isto foi assim uma coisa um bocado louca, porque... Eu queria muito, tem muita piada e foi muito motivador, porque isso veio logo na fase a seguir eu concluir o doutoramento, porque aconteceu eu ter uma cadela, uma pequena cadela que eu pensei que tinha potencial para ir comigo trabalhar para a escola. E eu precisava de motivação também, porque a minha profissão como professora é muito desgastante. Sim. E, portanto, a dada altura senti que ela, de facto, me poderia trazer essa motivação. E, surpreendentemente, a cadela a Yuki tem um dom natural. Não foi uma cadela inicialmente treinada para, mas tem um dom natural para interagir com os alunos na escola. Eu tenho a sorte de estar numa escola que me dá a possibilidade de eu fazer as experiências pedagógicas muito diversificadas. Porque a tua especialização e o que tu fazes hoje em dia é a educação especial. Sim, pronto, tiraste depois esta introdução à educação especial, esta pós-graduação em necessidades educativas especiais. Portanto, a área que te dedicas hoje, chegaste a ser professor do secundário e do terceiro ciclo de português, foste também professor também de latim, se não me engano. Pronto, hoje é só a educação especial que
que te centra e que te, muito bem, e que te move. Esta formação que fizeste também em Mindfulness, também no ISPA, e a ver com a Universidade da Califórnia, Berkeley. Foram 2 anos, sim. Muito bem. E depois, uma pós-graduação também está aqui em terapias cognitivo-comportamentais contextuais em perturbações psicológicas e problemas de saúde. Também uma coisa que fizeste já há 10 anos. Sim, tudo relacionado com Mindfulness. E liderança, gestão de pessoas, estudaste isto tudo. Depois começaste como animadora das colónias de férias, desta União para a Ação Cultural e Juvenil Educativa. Sim. Foste bibliotecária da Gulbenkian, nestas bibliotecas estivais. Isto é o quê? Eram umas bibliotecas que nas praias? Iam para as praias, iam para as piscinas e depois necessitavam de animadores, não é? De bibliotecários. Sim. E normalmente explicasse aos miúdos que chegassem, liga sobre o quê, gosta mais de ler o quê? Era no fundo Parece aquelas uma bibliotecas profissão... itinerantes da Gulbenkian. Sim, mas era fixa num contexto veranil, não é? Okay. E eram empregos de verão, no fundo. E como envolvia livros, claro que eu... agarrei logo a oportunidade. Tradutora de espanhol, técnica, revisora ortográfica, copywriter. Eu fiz também isso nas promoções, mas eu fiz na TV, tu fizeste na SIC, no departamento de autopromoções. Na SIC Notícias também. A editora também a ver com manuais escolares de português, na Constância e tal. E professora, então, do ensino básico e secundário há 30 anos. Este apelo de ser professora é muito importante. A Dulce, tu és uma professora especial. Por uma razão tens este Nobel da Educação, não é? Este Global Teacher Prize e também onde foste finalista e este Global Teacher Award que ganhaste há 4 anos. A carreira de professor hoje é tão maltratada e mal vista, se calhar. E é tão importante, Dulce. Como é que tu geres isto quando vês professoras, colegas tuas, desiludidas e sem vontade de ir trabalhar de manhã? E devia ser uma coisa tão apaparicada e acarinhada e é tão importante para os miúdos. Sem dúvida. A investigação diz-nos que a profissão docente passa por várias etapas e, portanto, ter mais ou menos há um período de maturação, não é? E a partir dos 20, 30 anos de profissão já há uma mudança na forma de encarar a profissão, que eu própria tenho vindo a sentir, mas que se prende com o lado mais prático de assumir que isto é um trabalho, fazemos o nosso melhor e acabamos por não nos envolver, às vezes, de forma tão emocional. Mas continua a ser importante encontrar a motivação e às vezes é de facto difícil. Às vezes passa pela interação entre pares, de haver entreajuda, de haver cumplicidade, bom ambiente de trabalho, de haver lideranças fortes que promovam até a saúde e o bem-estar no trabalho. Eu tenho a sorte de ter isso também na minha escola, uma liderança que de facto investe na promoção dos diretores, da direção da escola, que promove cria equipas que prezam o bem-estar e que promovem encontros prazerosos entre os docentes e toda a comunidade educativa a nível dos profissionais. Sim. Isso é muito enriquecedor, mas eu acho que cada um de nós também tem que encontrar o caminho. E há aqui um outro fator, talvez que me preocupe mais hoje, tem a ver com a forma como os pais estão a encarar as escolas e os professores. E se calhar é o fator que aqui tem que ser a sociedade, de facto, a mudar. Nós vamos fazendo a nossa parte. Essa relação está inquinada hoje em dia. Temos visto que sim, às vezes há etapas muito difíceis de ultrapassar no que diz respeito ao apoio à criança, ao jovem, em que o pai se constitui não como um promotor da solução, mas até fica do lado do problema. Isso às vezes torna-se difícil a nível da educação. Claro. Sim, mas as pessoas estão cá para fazer o seu de facto, papel. Para as coisas funcionarem tem que haver boa vontade dos dois lados e vontade de se encontrarem. Mas tem que haver também uma diálogo. política nesse sentido. E as políticas têm ido um bocadinho ao avesso, não é? Da circunstância da vivência da educação, da escola, do papel do professor. Tem que haver uma promoção do papel do professor em termos sociais. O que é que o Ministério da Educação concretamente deveria fazer? Por exemplo, o que é que tu podes dizer a isso em 20 segundos? Olha, promover encontros entre pais e professor. Eu estou a inventar, mas... Sim. Por exemplo, eu acho que a formação, a educação a nível das autarquias, do poder local, do poder também institucional do Ministério da Educação são importantes. Seminários... programas de rádio, programas que promovam, que façam marketing dos bons exemplos educativos, às vezes práticas. Já existem das boas práticas, até de experiências de pais dentro das escolas que promovam de facto as coisas positivas. Às vezes esquecemos daquilo que de facto é extraordinário e vamos procurar aquilo que é o problema e a dificuldade e não nos centramos naquilo que são as soluções. Temos de nos centrar mais nas soluções e nos bons exemplos, creio eu. A evolução de um país mede-se, são palavras tuas, pela qualidade da sua educação. Num tempo tão desafiador de tantas e grandes mudanças, investir na educação é investir nos nossos filhos, nas famílias, na qualidade de vida do país, na economia,
no desenvolvimento e, sobretudo, na felicidade das crianças. De facto, isto é quase o teu BI. Dulce. Dulce, muito bem. Temos que fazer aqui Dulce Sousa Gonçalves, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. E estamos a conversar com a professora Dulce de Sousa Gonçalves, é a autora do romance O Processo, que foi o vencedor do Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís em 2024, um prémio instituído pelo Estoril Sol. O Doce Sal da Língua, curso breve de animação de poesia. Isto é uma coisa que tu fizeste também? Sim. Uma ação de formação. São ações de formação focadas nos professores e no papel pedagógico em sala de aula. Mas que dá de vez em quando, se te convocarem, lá vais estudar? Sim. Porque tu és uma leitora voraz de poesia. Tudo que é Adoro. Rui Belo, o Gedeão, o Jorge de Sena, Natália Correia, lá vais tu atrás e gostas disto tudo. Maria do Rosário Pedreira, fantástico. E apesar de ter escrito o romance todo ele foi bebendo da poesia. Sem isso ele não existia. Tu recomendas algum destes poetas ou algum livro que tu recomendes muito para quem queira iniciar-se na poesia e ler uma coisa? A poesia, eu costumo até dizer isso aos meus alunos, tem uma magia muito especial, porque é aquele livro, que sendo livro de poemas, eu abro em qualquer página. Sim. E se não gostar daquilo que aquela página me diz, fecho e posso passar para outra. E portanto não tem que haver propriamente uma sequência, não é? E isso é maravilhoso, porque é muito libertador. Mas normalmente eu peço aos jovens ou a quem não gosta de poesia para começar com António Gedeão. Fantástico. Para mim é uma poesia muito depurada, muito simples, cristalina, eu diria, e que fala aos nossos mais puros sentidos e, portanto, consegue-se encontrar sempre ali alguma informação preciosa. E mais a história maravilhosa de ser um poeta que era professor do liceu, também, de física e desenhava e escrevia os livros de história e também de física e não sei o que mais, e que a família nunca soube, o Rómulo de Carvalho. Exatamente, tinha-se lá. A família não soube, a Cristina Carvalho foi a minha convidada aqui também e diz sempre não. Nós não sabíamos, ele de facto escrevia todos os dias, vimos-o escrever à noite, ele estava a escrever poemas atrás de poemas atrás de poemas e nós não fazíamos ideia que ele tinha este alter ego de poeta. Uma obra de arte que nasce dele próprio, da sua essência. Mas era muito purista com a linguagem e tudo, isso era de facto. Muito cuidadoso, sim. É incrível. E fotografia também, gostas muito de fotografia também, preto e branco. Eu vejo no Instagram. É um hobbyzinho. Chegaste concorreste àquele prémio da fotografia Inatel e chegaste a ser premiada e ter menções honrosas. Porquê a preto e branco? Tu gostas tanto? Porquê? Eu acho... Mesmo de natureza, também tiras a preto e branco muitas vezes. Sim, porque eu às vezes olho para as coisas e não as vejo a cores, vejo-as mesmo a preto e branco, curiosamente, ou seja, não é um defeito. Não é da autoria. Não é nenhum defeito. Mas vês a preto e branco. Mas quando olho aquele frame, não é? Vejo aquela imagem a preto e branco. Eu percebi isso para retratos, caras de pessoas, eu acho que sim. A preto e branco tem a ver com o enquadramento, olho e vejo aquilo a preto e branco. Mas em paisagens é a primeira vez que eu acho engraçado o teu gosto. Ainda bem, há umas que funcionam, a luz, a sombra, funcionam bem, não é? Muito bem. Estas tuas, como formadora também foste facilitadora do programa Mentes Sorridentes, já vamos falar disso, gestão e mediação de conflitos, foi uma coisa que também passou por ti, tiraste na Raiz Editora, Lisboa Editora, também isto tem a ver com manuais, na pandemia ensinaste à distância desta formação, em competências digitais e tal. A pandemia foi um grande desafio. Sim, imagino que sim, então nesta área, exatamente. Mindfulness, porquê é que aparecem as mentes sorridentes? Isto tem a ver com um pai a tragédia da morte de um pai e de um irmão que o miúdo estava a sofrer muito por causa disto. E foi o ponto de partida disto. Um aluno que eu acompanhava, eu já estava a estudar o mindfulness enquanto recurso educativo no contexto da educação, só via estudos focados fora de Portugal, países anglófonos já tinham na altura e continuam a ter programas muito estruturados de mindfulness. O mindfulness tem a ver com meditação e com respiração? Meditação secular, ou seja, não tem nada de espiritual, é um treino mental que funciona por repetição. E vai aprofundando, não é? E, portanto, eu já tinha tomado consciência de que havia aqui benefícios interessantes e, na altura, tinha este jovem que era um jovem com um nível de ansiedade grande, comecei a ver resultados pelos próprios professores que trabalhavam com ele e que me davam feedback, havia ali evolução. E depois surge este acontecimento absolutamente trágico na vida dele. Perdeu um pai e um irmão? Em momentos diferentes, o pai num momento e um mês depois o irmão, e foi assim uma coisa muito avassaladora. De ataque de ansiedade de ir para o hospital? Ele já estava a ser acompanhado no hospital por razões pessoais e nós acabámos particular para ter a certeza
que ele ia ter ali um acompanhamento mais robusto, portanto a escola articulou muito rapidamente com o hospital. E houve ali uma resposta muito imediata, compassiva e clínica, não é? De todos nós em torno daquele jovem. Ainda bem. Dele e da mãe. Conseguiu isso, não é sempre fácil. No fundo, os professores articular também. Essas coisas. Exatamente. A escola também deu suporte à mãe. Boa. E o Mindfulness surge de uma experiência que ele já estava a ter comigo e que a da altura ele me diz ao professor, se a professora me gravasse uns áudios, e começou assim, com o Daniel, eu a gravar uns áudios para ele em casa fazer, para poder dormir à noite. E, de facto, ele conseguiu ir superando, volta e meia ainda o continua a encontrar, é um jovem que conseguiu encontrar o seu caminho, estabelecer a sua vida, e para mim é uma Fica aqui enorme... um abraço para o Daniel, que provavelmente está a nos ouvir e também para é merecido. a mãe, duas pessoas muito, muito importantes no meu caminho. Portanto, pessoas, miúdos com ataques de ansiedade ou dificuldade de concentração e de atenção. Isto começou neste teu agrupamento, na altura de João Vilaré, em Loures. E este mindfulness como ferramenta para sofrimento interior, gerir emoções, gerir pensamentos difíceis. Autorregulação emocional. E é importante, não é? Mais importante ainda depois da pandemia, em que a saúde mental está de facto ainda em xeque, não é? Sim. Estes jovens são jovens que estão de facto a revelar aqui grandes dificuldades ainda hoje. E, portanto, mais importante se torna, no fundo, é uma ferramenta de autorregulação. Tenho um filho psicólogo que também dizia isso, e que acompanhava miúdos em escola, direto escolar e vocacional, e dizia, psicólogo, também dizia isso depois da pandemia e durante a pandemia, que foi o nível de ansiedade, sobretudo de adolescentes, foi uma coisa brutal. No fundo, a altura da Troika foi uma altura muito crítica, que é precisamente quando surge o programa que eu criei, e agora novamente volta-se a verificar a necessidade desta realidade de estar nas escolas. Este Mentes Sorridentes, portanto, é um programa, É um programa que eu criei, criei também com um grupo de professores, de médicos, a associação, entretanto, nós encerrámos-la porque considerámos que, de facto, tínhamos que também pensar em nós próprios, no nosso bem-estar, que estava a ser posto em causa pelo excesso de trabalho e de esforço. Claro. Mas ele continua a existir, no meu agrupamento existe, noutras escolas onde chegou existe, e eu vou dando formação e... Mas espalhando também um bocadinho a ideia para se fazer nessas escolas. Sim. No fundo, para implementar o mindfulness na educação, a ideia era na educação em Portugal, nas escolas. Alargado a professores, pais, promoção da saúde mental em meio escolar. E em 2019 até receber o prémio donativo do Santander, por exemplo, que foi importante. É um bom reconhecimento. Participação em bem-estar na escola, mindfulness e compaixão, inclusão com participação social, são tudo temas que vocês têm feito. E depois houve um ano, compilaram um ano de testemunhos neste livro, Quando a Escola Respira, um livro muito bonito. Foi contar a experiência que levou ao surgimento do projeto. Entidades atestadas por isto é uma coisa científica, atestado como, por exemplo, o Centro de Neurodesenvolvimento do Hospital Beatriz Anjos, por exemplo, é um deles. Sim. E a Associação Portuguesa para o Mindfulness. E este jogo das emoções, onde tu também entraste, é o quê? É um jogo de tabuleiro para os miúdos jogarem? Não, vou ter que pensar nisso, João. Tenho que fazer um tabuleiro, porque eu adoro jogos de tabuleiro. Não, este foi uma proposta da Direção-Geral da Educação há uns anos. Foi feito, é um jogo online, foi feito por mim e pela pedopsiquiatra a doutora Cátia Almeida, e portanto foi feito um jogo em parceria entre nós as duas como autoras, precisamente para, online, junto dos mais jovens, tentarmos que eles tenham consciência das emoções e promover aqui uma autorregulação. É tão importante. Muito bem. Ajuda-te muito as tuas caminhadas que tu fazes. Tu fazes caminhadas à séria, trilhos medievais e coisas deste género. Incluindo já, às vezes apenas uma surpresa, como esta ovelha que te ia esmagando. Isto é na Irlanda ou isto é onde? Foi um bode, foi em Viseu. Aí foi cá. Foi uma experiência muito alternativa. Mas era um bode com 100 quilos, pelo amor de Deus. Era um bocadinho grande. Mas que não gostou da vossa passagem por ali. Tu gostas muito destas viagens. É engraçado, mas, por exemplo, o teu filho Tomás, que aqui ali está, levaste-o para, quando ele foi fazer o mestrado para Copenhague, levaste-o de carro. Fomos de carro, fomos em família. 7.000 quilómetros, é brutal. Foi uma coisa extraordinária. Foi assim uma despedida, um deixar ir, cortar o cordão umbilical de uma forma muito terna. Sim. E foi com um grupo de amigos, que são nossos amigos desde que eu existo quase. E fizemos isto um bocadinho num contexto familiar, não é? Eu parando as terrazinhas dos museus, Normandia, vi uns fotos no Mont Saint-Michel, por exemplo, Normandia e Bretanha. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Foi aqui há 2 anos?
Sim, há 2 anos ele já está praticamente, há 2 anos em Copenhague a tirar o seu mestrado. E a mãe com saudades aqui? Muitas. Eu acho que nós estamos a viver um momento fulcral em que o nosso futuro está a voar, os nossos jovens estão a ir embora e o nosso país, infelizmente, ainda não está a conseguir retê-los e trazê-los de volta. Portanto, estamos a investir na formação do meu filho, tal como grande parte dos colegas dele do técnico. Sim, foi na escola. Sim, houve muitos que não chegaram a fazer o mestrado no técnico, tem excelentes professores, sim, é só uma das melhores universidades da Europa, e eu vejo esta geração em que muitos deles de facto vão à procura de condições melhores, faz parte, vão abrir o mundo, sempre, não é? Eu acho isso muito bem. Agora, era bom é que eles depois voltassem com esses conhecimentos, não é? Recuperar o investimento emocional e económico que fazemos, sem dúvida. E também fizeste esta viagem, não vou falar de teres ido ao Algarve assistir no autódromo de Portimão, o Grande Prémio GP, e chegar lá e descobrir que os bilhetes ficaram em Lisboa. Não vou falar disso, Dulce, que isto é um programa para dizer bem de ti. Mas esta coisa, viagem para o sul de Itália também, deve ser uma viagem extraordinária. Andaram de carro também? Também, isso na altura eu ainda não tinha filhos. Sim, dia solteira. Foi a experiência com o meu marido, temos ido várias vezes à Itália sempre que posso. É um passeio tão bonito de carro. É um país extraordinário, eles são tão parecidos connosco, têm uma forma de estar na vida. E aquele património, aquelas igrejas, aquilo tudo, e a comida, que é tudo maravilhoso. Nós vamos a qualquer sítio e de repente, surpresa, há ali um monumento histórico, incrível. Uma coisa extraordinária. Portanto, é um país muito meritório. É extraordinário. E este autocarro gigante onde foram fazer também um curso de mindfulness em Coimbra, não é? Mas iam todos os 15 à solta no autocarro de 50. Éramos o tal grupo que estava a fazer o programa Mentes Sorridentes, um conjunto. Foi um período da minha vida profissional extraordinário, em que tive a oportunidade de conhecer o professor Pinto Gouveia de uma forma mais afetuosa, mais pessoal, mais íntima e contribuiu para o crescimento de todos nós. E, portanto, essa história do autocarro era muito divertida. Ele divertia-se imenso. Ele é um professor catedrático da Universidade de Coimbra, agora jubilado, e nós, no fundo, criávamos ali uma certa fragmentação nas normas. Ele, para nós, é conhecido como o professor Pintinho, quando é o professor Dr. José Pinto Gouveia. Exato. Mas há aqui um lado muito afetivo com ele, de grande proximidade. És autora também, estou a ver, por exemplo, este Trava-Línguas, Virlang, Sociolingue, portanto isto na Tangerina, editaste há uns anos este livro com o engraçado destes Trava-Línguas é que é em português, espanhol, italiano, francês e inglês, isto é extraordinário, tu és muito versátil. Tenho muita pena desse livro já não ter mais edições, porque tem vindo a falar nesse livro. Depois a Tangerina que faz livros giríssimos, são do ponto de vista da literacia e do domínio fonético, fonológico, é uma experiência engraçada e divertida. Além deste, Leonor e o Besouro, este Entre Barrigas, depois em 2008 também editaste este Ausência, diário de uma filha de um doente de Alzheimer, porque isto viveste na pele, porque o teu pai tinha Alzheimer. Sim, meu pai teve Alzheimer durante muitos anos. Em que deixou de reconhecer e tu... Sim, deixou de reconhecer. Praticamente morreu ali, mas foi enterrado 10 anos depois, porque já não me conhecia, já não... Ia tendo pequenos vislumbres, é o que acontece com os doentes de Alzheimer, mas é uma coisa impressionante, porque fisicamente também há um desgaste que nós percepcionamos no corpo daquela pessoa que amamos, não é? E eu lembro-me, inclusivamente, já meu pai tinha falecido e eu fui parar às urgências por uma circunstância qualquer de saúde e olho para a cama ao lado e tinha uma pessoa que eu identifiquei imediatamente como alguém que tinha Alzheimer e disse, eu estava também na fila de espera. Não sabias, mas viste logo que era. Percebi no imediato, olhando fisicamente para as características, e lembro-me de dizer ao meu marido, este senhor tem que ir à minha frente porque ele tem Alzheimer. E ele ficou muito espantado a olhar para mim e a enfermeira a seguir passa e eu peço-lhe, olha, este senhor vai... Ela chamou-me, não, este senhor vem antes de mim porque tem Alzheimer. Ela disse, olha, mas o senhor só está depois. Eu disse, não, este senhor vai agora. Vai na minha vez. Que era importante. Sim, porque eu estive naquele lugar enquanto cuidadora com a minha mãe e percebi que de facto tem que haver aqui outro tipo de resposta a estas pessoas. Tem que haver... É duro, não é? É viver com alguém assim. É muito duro. Eu acho que a parte mais dura nem foi para mim, foi para a minha mãe como cuidadora, não é? E estas pessoas têm que ser tão acarinhadas e tão protegidas. Tem que haver outro tipo de resposta social para esta realidade. Muito importante este alerta que tu fazes aqui. Outro livro, Nunca, estou-me a lembrar deste, A Contramargem também, da Oficina do Livro. Este, no fundo, fala de inclusão, um menino vindo de outro país que conhece outro.
O mais esperto do reino é outro livro engraçado que tens para crianças, entre o soldado e o estudante. Qual é o mais esperto do reino? Eu adorei isto. O Prelúdio Azul é outro livro que tu escreveste também na Mahatma, editora, que nos faz recuar aos anos 80, que também é extraordinário. E em 2024, se não me engano, saiu este processo, ou foi já este ano? Foi ano passado? Foi este ano. Este ano, 2025, então. O prémio é que foi atribuído pela em Gradiva. 24. O prémio literário Revelação Agostinho Bessa Luís, é um prémio instituído pelo Estoril Sol, com o prefácio, como a gente já disse, do Guilherme Oliveira Martins, presidente do júri. Uma história inspirada então em factos verídicos que se passam entre Portugal, a França e o Brasil, que eu gostei muito, que me obrigaste a ler um dia e um pouco. Do Lúcio, eu pensei, não sei se vou conseguir ler, porque eu tenho convidado por dia, e depois comecei a ler, não consegui largar, é extraordinário. Porque, como tu disseste depois, quando eu te disse isto, tu disseste, olha, tiveste mais sorte, leste num dia e tal, mas eu demorei 9 anos a escrevê-lo, porque já era um projeto que já tinhas desde 2015, não é? Tu tropeçaste neste teu tio preço político. A história, no fundo, tem esta base real em que o meu tio, que é o tio mais novo da minha família, não é? Me pede, de facto, para eu consultar, porque ele está em Coimbra, eu estou em Lisboa, pede-me para consultar, portanto, aquilo que eu descrevo lá bate certo com aquilo que de facto aconteceu, e ao fazê-lo vou na minha hora de almoço a pensar, vou lá, vejo e venho-me embora, e de repente procurar o processo dele, que foi preso político durante a PIDE. Sim, pronto. E de repente colocam um volume extraordinário em cima da mesa e eu fiquei a olhar para aquilo assoberbada, não é? Sim. E à medida que vou começando a pesquisar, a ler, aí foi absolutamente avassalador descobrir a realidade pela qual ele tinha passado, porque eu tinha lido nos livros de história, eu como mulher adulta já ouvi falar na ditadura, claro. Na tortura, que se passava. Pronto, e depois de repente deparo-me com uma história que é de uma profundidade imensa, e perceber que esta pessoa, na altura com 70 anos, tinha um tempo limite de vida. Sim. E a história dele tinha de ser contada. E ele de facto tinha passado pelo seminário? Ele passou pelo seminário. Também como personagem deste livro. Sim, e depois também conheceu uma francesa, isso também é verdade. Aquela francesa, aquele caso. Toda essa base é verdade. É lindíssimo. E retomas então o processo depois, do livro, o processo de escrita deste livro em 2023, fala desta Carolina, esta vigilante no mosteiro, em Lisboa, que recebe deste tio Carlos esta missão de procurar então o seu passado. Tortura, filha, comprova-me se isto é verdade ou não. E é de facto um romance polifónico, muito bem escrito. E o que eu gostei mais, nós não temos muito tempo, o que eu gostei mais, Dulce, foi porque integra fatos históricos muito organicamente. Então vemos os seminários, que era uma resistência anti-salatarista, a crise académica de 62, as cheias de 67, que a ditadura e o governo bem tentou ocultar, o assassinato do Necking, de Daniel Teixeira, pela PIDE, as manifestações de 68, o Jorge Moustaki, isto é tudo o meu tempo, lembro disto também. Incrível. A Luar, a Vigília pela Paz na Guerra de São Domingos, com a Sofia Melbreiner, o Sousa Tavares, o seu futuro marido, o Luís Mote e tal, e o Padre Fanhais, o Salgueiro Maia, que eu não sabia que tinha chumbado a primeira vez da Academia. Eu também não, essa história é verdadeira. Salgueiro Maia foi-me contada chumbou no primeiro ano, não entrou na jantar. Academia porque tinha umas sapatilhas que não eram as dele, esqueceu-se, e chumbou. E no ano seguinte é que conseguiu. Isso foi-me contado por um casal que eu descobri, que encontrei, que não conhecia, tios de uma amiga, num jantar de aniversário, em que começa a falar sobre o meu processo de escrita, o que estava a escrever. Eles de repente contam-me aquilo e eu pensei, eu até já estava muito adiantada na história. Eu vou ter que incluir isto. Eu vou ter que incluir isto, porque isto é maravilhoso. É lindo. E ficou. E depois que a PIDE, pronto, veio aqui na página 343, tinha sido inspirada na polícia política fascista do Mussolini, que depois treinada pela Gestapo e pela CIA. Tu falas disto tudo. Muito importante este pormenor, que também vem no pós-fácil da Irene Flunzer Pimentel, a questão do denunciante ou informador, não é a mesma coisa que as pessoas que vergavam à tortura e confessavam e entregavam-se os amigos e a família, às vezes. Não é a mesma coisa. Memória versus história. Atravessa este livro todo, esta questão da memória versus história, o que é que foi real, o que é que a gente constrói. O que é que a nossa memória adocica e inventa para dourar a pílula. E as próprias palavras, a palavra denunciador é uma palavra com peso absoluto. Exatamente. E eu, na minha investigação, percebi-me, até pelos testemunhos, que havia famílias que ainda viviam com o peso daquela esse palavra. Estigma, exatamente. E isto para mim foi muito estranho perceber gerações mais jovens que ainda tinham o estigma da palavra. Então eu fui tentar perceber, afinal, o que é que era isto, não é? E o livro também segue esse caminho. Até desmontar que aquela palavra não se referia exatamente ao papel daquela pessoa naquela circunstância. É importante esta questão, como é que nós acrescenta o que aconteceu ao que aconteceu, uma interessante e inquietante camada adicional. Como é que nós, que não vivemos aqueles tempos, nos relacionamos com esse passado? Isso é muito bonito. Fala o Guilherme Oliveira Martins e tem toda a razão. É o que me perpassa
quando leio isto. É uma leitura apaixonante, quero dizer isso. Nós não temos mais tempo, mas quero que fiques muito com esta imagem, Dulce. Adorei ler este. O Processo está aqui. É uma edição da Gradiva, da coleção do romance da Gradiva. Vale muito a pena. Dulce de Sousa Gonçalves, Prémio Revelação, Agostina Bessa Luís 2024, portanto, sobre este livro que nos transporta. Vamos para trás, mas vivemos aquilo e tem um novo olhar. E depois são várias vozes a contar a história e depois tu brincas também com a oficina, parece uma oficina de escrita, brincas com a própria escrita do romance, que é muito bonito. Como é que se escreve um romance? E depois dizes, eu agora aqui podia pôr um final que estão todos à espera, eu sei que estão à espera, o leitor está à espera deste final bonito que volta e não sei o quê, mas não vamos por aí, vamos à realidade. Eu achei isto muito bonito, porque as nossas emoções estavam desenvolvidas. Exatamente. Sim. A honestidade do escritor é importante. Maravilhosa escrita, Dulce, muitos parabéns. Muito obrigada. Se houvesse o Global Teacher Writer Award, eras tu a minha premiada. E quero-te agradecer muito esta tua disponibilidade em ter vindo e corra tudo bem para ti, para o mestrado do Tomás está quase a acabar e vai-se voltar, oxalá volte rápido para nós e que tenhas um belíssimo ano também. Pronto, muito obrigada. Está a começar. Muito obrigada, João, por esta experiência, por este diálogo, por este encontro e bem-aja ao observador. Obrigado.